Salve, salve a todos vocês, corintianas, corintianos e até para aqueles que não são corintianos, mas que estão aqui no nosso canal Torcedor Corintiano, para ouvir falar um pouquinho sobre o Corinthians. Muito prazer, eu sou o Luiz, vou ser a cara desse canal. Sempre que vocês verem um vídeo, vai ser comigo aqui falando. Então hoje, nesse primeiro vídeo do canal, eu vou só me apresentar um pouquinho, falar o que vocês vão ver nesse canal, e aí a gente já fala o restante do conteúdo do vídeo. Como eu disse, meu nome é Luiz. Nesse canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aquilo que eu amo, que é o futebol e que é o Corinthians. Então aqui a gente vai abordar 100% de Corinthians. A gente vai falar sobre contratações, trazer informações de bastidores do Corinthians, análises pré e pós-jogo. Vamos trazer opiniões minhas sobre possíveis dispensas, possíveis contratações, mudanças que eu faria no time. Então aqui é uma conversa mesmo de um torcedor corintiano, um cara fanático, um cara apaixonado pelo Corinthians, para outros torcedores do Corinthians e, como eu disse, até para as outras pessoas que querem saber sobre o Corinthians, mas que não necessariamente torcem para o time. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pré-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Né? Esse vídeo está sendo gravado na terça, quarta-feira amanhã tem o jogo, né? O jogo de volta. E a gente vai falar sobre alguns nomes que têm sido vinculados ao Corinthians nesses últimos dias, nomes possíveis contratações para essa janela agora do meio do ano. Vamos começar falando primeiro sobre a coisa mais importante para nós nessa semana, que é o jogo contra o Atlético Mineiro. Todos vocês sabem, o Corinthians perdeu o primeiro jogo de ida lá no Mineirão por 2-0, um placar que foi muito ruim, um placar que foi bem complicado para a gente naquele momento. E o pior de tudo não foi apenas o placar, foi o nosso desempenho dentro de campo. Foi um daqueles jogos em que a gente abdicou de jogar bola, um jogo onde a gente preferiu se defender e pouco criou. Foi um jogo onde a gente teve uma chance clara mais ou menos ali com o Fausto, e o restante do jogo a gente não quis jogar. Para piorar, além de não atacarmos, nos defendemos muito mal e saímos de lá com o resultado de 2-0. Resultado esse que poderia ter sido muito maior, né? Um resultado que talvez não dessem para reverter. 2-0 eu ainda acredito que é possível reverter, né? Eu, corintiano como sou, maluco como sou, acredito e acho sim que dá pra gente reverter, dá pra gente virar esse placar. Quando o resultado aconteceu, o 2-0, muitos de nós corintianos achávamos difícil a virada, não porque o adversário é o Atlético Mineiro ou porque é um placar muito elástico, mas pelo que o Corinthians vinha jogando, vinha desempenhando naquelas partidas, né? Era o começo do trabalho do Vanderlei e o Corinthians não tinha nenhuma vitória, e além de não ter nenhuma vitória, não tinha nenhum padrão de jogo. O Corinthians, como eu disse, estava procurando se defender mais, mas não conseguia se defender e o ataque era muito ruim. De lá para cá, a gente fez alguns outros jogos e alguns jogos que foram bons. Jogos que os resultados não foram tão bons assim, mas o desempenho já foi um pouquinho melhor. Vou citar para vocês três, que foram os últimos três. Contra o Flamengo, onde a gente mereceu a vitória, mas não conseguiu trazê-la. É um jogo onde criamos mais que o Flamengo, tivemos as oportunidades mais claras de jogo, nos defendemos muito bem, porém pecamos na finalização, e aí nos últimos minutos de jogo, todos vocês sabem, tomamos um gol bobo, um gol que não pode tomar e saímos com a derrota. Mas ali nós já vimos uma possível melhora. O time tinha encaixado algumas peças ali, o Vanderlei tinha colocado o Paulinho como primeiro volante, parecia que tinha dado certo, e aí surgiu uma esperança, pô, acho que vai dar certo, acho que é isso que faltava para o Corinthians. Na sequência veio um jogo contra o Argentino Júnior, aquele nítido jogo de que a vontade de ganhar foi menor do que o medo de perder. A gente ficou com muito medo de perder e estar eliminado da Libertadores e não fomos para cima para vencer um jogo que era plausível de se ganhar. No decorrer da partida ficou claro para todos nós que o Corinthians podia ter ganhado aquele jogo. Não ganhamos, não obtivemos o resultado que era o melhor, que era a vitória, empatamos, mesmo jogando uma parte do segundo tempo com a mais, nós empatamos. Um jogo que não foi bom, foi um jogo que nos ligou o alerta de novo, porque viemos de um jogo bom contra o Flamengo, que o resultado não foi bom. Aí jogamos contra o Argentino Júnior, onde o desempenho foi muito ruim e o placar foi regular.
né? Nos deixou vivo na Libertadores, mas não foi o placar que a gente esperava. E aí nos preocupamos de novo, porque ferrou agora, porque o nosso próximo jogo é contra o Fluminense. O Fluminense aí facilmente um top 3 hoje do Brasil em qualidade técnica dos seus jogadores, em jogo de futebol apresentado. Eis que a gente joga com o Fluminense e consegue uma vitória. Em casa, 2-0, um placar que ninguém esperava, um placar que ninguém acreditava, mas a gente ganhou. Fizemos um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo não tão bom? Fizemos. Tomamos muita pressão no primeiro tempo? Tomamos. Mas no segundo tempo conseguimos acertar as coisas, acertar as peças e aproveitar as oportunidades e vencemos o Fluminense. 2-0. Resultado bom que nos tirou da zona de rebaixamento. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que o time do Corinthians hoje, ele é capaz de fazer bons jogos, como fez contra o Flamengo e contra o Fluminense, e ele é capaz de fazer jogos ruins para regular, como fez com o próprio Atlético Mineiro e os jogos anteriores, e como fez contra o próprio Argentino Júnior. O que esperar amanhã do Corinthians é muito difícil. É um time que, se as peças encaixarem, se entrar com vontade de vencer o jogo, com fome, com garra, marcando, pressionando, apertando a saída de bola, apertando o jogador que está com a bola, se movimentando, tudo ok, e aproveitando as oportunidades que criar, é um time que pode ganhar do Atlético Mineiro amanhã de 2-0. O problema é, o Corinthians vai entrar com essa vontade dentro de campo? Não sei. Espero eu que o apoio da torcida, que a força da torcida do Corinthians empurre os jogadores. Vai ser muito importante a gente conseguir fazer um gol rápido amanhã, na minha opinião. A gente precisa fazer um gol para pressionar o Atlético Mineiro. E depois eu acredito que na própria pressão o Corinthians vai fazer o segundo gol. Eu acredito num placar de 2-0. Minha opinião. Se eu pudesse apostar, eu apostaria em 2-0, vencendo e nós sendo vitoriosos nos pênaltis. Amanhã vou até ser mais ousado. Eu apostaria em gols de Roger Guedes e Gil. É isso mesmo, gol do Gil de cabeça. É meio loucura, mas acredito eu que o Gil amanhã vai fazer um gol de escanteio, uma cabeçada e vai ser gol. E aí nos pênaltis, o nosso goleiro é muito melhor que o goleiro deles. Acredito muito no caso e acredito que essa vai ser a forma que o Corinthians vai ganhar amanhã. Difícil? Vai ser difícil, mas é possível. Tudo vai depender de como o Corinthians vai entrar em campo. O Corinthians vai entrar como entrou no segundo tempo contra o Fluminense? Vai entrar como entrou durante os 90 minutos contra o Flamengo? Se entrar, nós temos muitas chances de ganhar. Agora, se o Corinthians entrar como entrou nos outros jogos que fez com o Vanderlei Luxemburgo, aí amanhã a tendência é de que nós saiamos derrotados, não no placar geral, mas não só no placar geral, né? Mas também no jogo em si. E o outro tema do vídeo é sobre possíveis contratações que têm sido vinculadas ao Corinthians. Contratações essas que chegariam para a janela agora do meio do ano. No que eu tenho visto, né, e eu acho que vocês também têm visto, 3 nomes foram vinculados, um deles está muito forte, o nome e gerando assim a contratação em relação ao Corinthians, né? Tem sido muito vinculado. É do jogador chamado Matias Rojas, um jogador paraguaio, 27 anos, meio campista ali, ele é um meio atacante, joga como ponta, pode fazer ali a função mais ou menos de um meio armador, paraguaio que joga no Racing da Argentina. Por que a contratação dele é a mais fácil até agora no momento? Porque o Matias Rojas, o contrato dele encerra agora no meio do ano com o Racing. Dessa forma o Corinthians não precisaria contratar ele pagando um dinheiro pro Racing. A negociação giraria apenas entre Corinthians e o atleta. Essas contratações é um molde que o Corinthians tem feito nos últimos tempos, porém ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é claro que você não precisa tirar um dinheiro para pagar para o clube, porém normalmente quando você negocia diretamente com o atleta tende a pedir um valor maior de salário, de luvas, de bônus, enfim, de direito de imagem, e é esse o entrave maior que está tendo agora com esse atleta. O Corinthians fez uma proposta, o jogador pediu mais e o Corinthians está tentando negociar. Esse jogador é um jogador que tem sido vinculado a alguns times brasileiros, Botafogo foi um desses, eu acho que o Vasco também, e é um jogador que viria para suprir talvez uma necessidade hoje que o Corinthians tem, que é o que? Ser um jogador que pode jogar aberto na direita, que ele é um cara que finaliza muito bem de fora da área, consegue criar jogadas, é canhoto, então ele poderia vir da direita para o meio, ele pode ser um jogador que joga ali na posição
onde o Renato desempenha, então num jogo que o Renato não consiga, ele pode entrar naquele meio campo e aí o Vanderlei colocar o Watson na ponta, ou o Barleta, ou ele pode mesmo fazer essa função hoje que o Watson tem feito. Então o que está separando ele do Corinthians hoje são os valores. O Corinthians está fazendo uma proposta, ele está pedindo mais. Se o Corinthians conseguir acertar esses valores, acertar a forma de pagamento, acertar o tempo que o Corinthians vai levar para fazer esses pagamentos, tudo indica que esse jogador vai chegar para vestir a camisa do Corinthians. E os outros dois, né, que foram citados, mas é muito difícil a negociação, são os dois jogadores do Al Hilal dos Emirados Árabes, se eu não estou enganado, da Arábia, enfim. Que é o Cuéllar, o volante, 30 anos, colombiano, jogou aqui no Flamengo e que viria para uma posição que a gente está muito carente, que é a posição de primeiro volante. Viria ali para resolver aquela função. Eu acho o Cuéllar um craque? Não. Mas ele é um jogador bom. Para mim, um jogador de bom para regular. Hoje, no atual momento do Corinthians, chegaria, vestiria a camisa e seria titular. Primeiro volante seria ele. O problema do Cuéllar é tem mais um ano ainda de contrato e por jogar no Al Hilal, que é um time com muito dinheiro, o salário dele é muito alto. Então, para o Corinthians conseguir trazer ele, teria que reduzir muito o salário e não parece ser o que o Cuéllar quer fazer agora. Então, das três que eu vou falar, essa provavelmente é a mais difícil, é a menos provável de acontecer. E o terceiro jogador do mesmo time é o Michael. Michael, aquele atleta bonito, do coquezinho, baixinho, rápido, ponta, joga na ponta direita, ponta esquerda, jogador de 27 anos, que aqui no Brasil jogou no Goiás e no Flamengo, e que foi para lá pouco tempo, e que é um bom jogador. Eu gosto do Michael. Acho que um ataque com Michael, Yuri e Roger Guedes seria um ataque muito bom, sendo municiado ali por Renato Augusto, por Fausto, enfim, seria um time muito bom. O que acontece com o Michael? Ele tem mais 2 anos de contrato, o contrato dele vai até 2025, e uma negociação por contratação direta está praticamente descartada. Se o Michael viesse, seria por empréstimo. É difícil porque o Al Hilal não pretende vender os jogadores, mas o Michael tem vontade de voltar ao futebol brasileiro. E ele tendo vontade de voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians surge como um grande clube para ele. É aquilo, gente. Nós somos o Corinthians. Estando numa fase boa, numa fase ruim, nós ainda somos o Corinthians. E os atletas querem vestir a camisa do Corinthians porque sabem o tamanho desse time. Esses são os 3 jogadores. 3 jogadores craques? Não, não são craques. Mas que para o atual momento do Corinthians agregariam muito. Na minha opinião, chegariam e muito provavelmente estariam no time titular, jogo sim e jogo também. Talvez ali um ou outro revezando, mas chegariam para agregar muito. Das 3, provavelmente Matias Rojas a gente feche ainda no decorrer dessa semana. Os outros 2 é mais uma suposição, é mais um nome que foi vinculado, mas que vai ter que ser trabalhado a negociação. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Amanhã a gente volta com outro vídeo para fazer a análise pós-jogo da partida entre Corinthians e Atlético Mineiro. Espero eu que com uma vitória e classificação do Corinthians. Mas independente do resultado, a gente vai estar aqui para falar das coisas boas e ruins. Agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilhar isso com seus amigos. É um canal simples, um canal básico, mas é um canal que vem para falar direto, de torcedor para torcedor, para que vocês fiquem bem informados em relação ao Corinthians. Agradeço de novo vocês e vai Corinthians!